Fase de preparação final para a coisa run, ou como meu marido diria, coisa ruim. Hoje é 3 de março de 2025 e agora a gente está nas 3 últimas semanas antes da prova. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre esse bloco final e sobre toda a preparação, culminando na prova. E se tudo der certo, o meu mais novo recorde pessoal nos 5 km. Após a semana passada ser uma semana de descanso com um final de semana horroroso, essa semana a gente volta com os treinos usuais, sendo que na terça-feira a gente tem o treino principal que vai determinar o meu pace para a prova. Foi um treino extremamente difícil, com intensidade altíssima, que consistiu em 5 séries de 1 km. O que essas velocidades representam em termos de ritmo de prova, eu não sei. Eu só sei que era hora de viajar para São Paulo. Então eu preparei absolutamente tudo que eu precisava para 2 semanas de treino e mais a prova. Gels de carboidrato, porta-número de peito, meias, algumas camisetas e principalmente 3 tênis para poder aguentar os treinos. Um tênis de rodagem, um tênis meio camaleão, que é o Adidas SL2, e o meu tênis de prova. Saímos de São Carlos rumo ao ABC Paulista na sexta, e tudo para nesse mesmo dia ter que aguentar meu marido decidir jantar um miojo sabor café da manhã. Meu estômago reclamou só de ver. E falando em alimentação, sempre antes de prova eu procuro fazer a minha desintoxicação, o que significa que vou tentar focar em coisas mais naturais, como aveia, frutas, verduras, vegetais e principalmente cuidar da minha hidratação. Só que não existe pastel como o da região metropolitana de São Paulo. E comemorei meus 36 anos de existência no dia 10 de março. E aí a gente precisa comer um bolinho com a família. Como de costume, sábado foi dia de treino de limiar. Final de treino, eu fiz 5 km em 24,58. E depois os 3 tiros de 2 minutos foram cerca de 4,20, 4,30 km. No domingo, voltamos ao nosso chafariz favorito para a nossa última corrida longa antes de diminuir a rodagem. Na terça-feira, eu morri, não sei se passei muito bem não. Se tivermos que resumir o treino de hoje, eu diria em uma frase: eu terminei o treino sem saber onde eu estava. Foram 4 séries de 1.200. A primeira, limiar, as outras 3 em tempo de prova, seguida por um tiro de 200 metros como sprint, né? Como sprint final. Olha, muito difícil. E depois dessa morrida de leve, eu só voltaria a correr no sábado. Uma semana antes da prova, eu inventei de correr uma prova de 10 km amanhã. Na verdade tem justificativa, então eu não tô completamente maluca. Tem 1 hora de corrida leve amanhã pra fazer e eu devo terminar 10 km por volta de 1h05. Então, tá tudo bem. Hoje cedo eu fiz meu último treino de limiar desse bloco de 5 km. Cara, como esses treinos são bacanas, você termina uma sensação muito diferente dos treinos de velocidade da terça-feira, que são extremamente desgastantes. Você termina pensando o que eu tô fazendo da minha vida. Os de hoje são bem divertidos. O que eu queria era baixar dos 25, eu comecei o bloco depois da São Silvestre tentando baixar dos 25, voltar a baixar dos 25, e agora parece que 25 se tornou uma coisa consistente. São 2 semanas seguidas abaixo de 25 com treino de limiar. Semana que vem tem a prova, vai ser abaixo dos 25, provavelmente, não sei exatamente o que vai acontecer na semana de pós-prova, que eu tô rodando entre 30 e 40 km por semana, e eu tenho uma prova em São Carlos no dia 13, pegando o kit da corrida agora, amanhã 10 km, botar meu fone de ouvido, passar o percurso cantando, aproveitando, porque essa é uma das coisas que eu aprendi, principalmente com a frustração da São Silvestre no final do ano passado, toda aquela maluquice que foi quase atropelar alguém, eu não consegui correr porque tem muita gente, então aproveitar o processo. Eu amo correr e é sobre o processo, não é sobre um tempo final, que naturalmente existe essa meta para mim de tempo em todas as distâncias. Em algum momento eu vou querer baixar dos 20 nos 5 km, isso ficou muito claro pra mim agora. Mas
É sobre o processo, é sobre aproveitar a jornada, sobre aproveitar principalmente essas corridas longas de final de semana que me ajudaram muito a lidar com diversas coisas da vida. No domingo estava em dúvida sobre que tênis usar e optei por rodagem com minha meia combinando. Parecendo que um terremoto passou, mas a gente aproveita que tá lá, tem quase 8 km. Tô com 50 minutos. Eu conseguiria fazer uma meia hoje. Após a prova, encontramos alguns amigos da Avenida Paulista e aproveitamos para comer num delicioso restaurante libanês. A semana da prova começou e a rodagem caiu. Treino de repetições de 1 minuto na terça, rodagem leve na quarta e tiros de 15 segundos no sábado, 24 horas antes da prova. No sábado fui buscar meu kit de prova e me preparei mentalmente para realizá-la no domingo. A estratégia era simples, splits negativos com meta de 23 e 20, o que dá uma média de 4,40 por quilômetro. O primeiro quilômetro seria em 4,50, o segundo em 4,45, o terceiro em 4,40, o quarto em 4,35, enquanto o quinto em 4,30, mas geralmente o último quilômetro vai um pouquinho mais rápido do que aquilo previsto. Me posicionei muito mal na largada e fiquei encaixotada no primeiro quilômetro, tanto que terminei em 4,58, 8 segundos acima do esperado. Após subir, descer, subir novamente, a multidão foi se dispersando e o meu ritmo se acertou. A estratégia era de split negativo, então eu tentei não surtar e me manter fiel à estratégia. A prova terminaria onde ela começou, então por volta de 2,8 km fizemos o retorno. E ali tentei focar em pessoas aleatórias e acabei não encontrando ninguém no meu ritmo. Fechei o terceiro quilômetro exatamente como planejado, mas ainda estava devendo os 8 segundos do primeiro quilômetro. O quarto quilômetro é sempre o pior deles, mas eu estava mentalmente forte e fisicamente muito bem. Então eu simplesmente foquei em não deixar as pessoas na minha frente se distanciarem e, se possível, ultrapassar pessoas. Tanto que tinha uma moça na minha frente e eu estava lentamente alcançando. Porém, a minha estratégia era esperar até a última subida e depois acelerar para ultrapassá-la. Mas eu estava realmente muito bem fisicamente, tanto que na metade da subida eu já tinha ultrapassado. Então fui à perseguição do rapaz de tênis vermelho. Deu certo, mas perdi no sprint final. Fechei o último quilômetro em estrondosos 3,50. E terminei a prova em 22 minutos e 43 segundos. 37 segundos mais rápido do que a meta. Voltamos para casa e o pós-prova é tão importante quanto o treinamento. É essencial aumentar a hidratação, repor os sais perdidos, aumentar o consumo de proteína e carboidratos para dar ao seu corpo a melhor chance de recuperação possível, porque o esforço é enorme. Minha imunidade caiu quase que imediatamente, então eu precisei focar ainda mais nesses aspectos para que eu consiga ter uma semana boa de treinamento, pensando na prova do dia 13 de abril. E claro, agora eu finalmente posso completar a minha parede com o número de peito, a foto e a medalha do meu melhor tempo nos 5 km.